ser humano está empenhado não só em ser como Deus. Lembra que Adão e Eva falaram, né? Que queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Desejaram isso. Mas, na verdade, está empenhado em ser o seu próprio Deus. Desde a queda. A queda fez isso com a gente, nos fez seres auto-idólatras, que são completamente apaixonados por si próprios. Esse é um problema que a gente enfrenta. E aí, o que isso implica? A gente age segundo impulsos do nosso coração enganoso, ao invés de agir segundo a verdade revelada pelo nosso Criador, que nos ama e por isso revelou e nos advertiu tão claramente na palavra dele. A gente descarta até mesmo a necessidade de Deus, por causa dessa prepotência, dessa arrogância inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem dificuldade em se submeter. Há uma rebelião natural, uma rebelião na nossa natureza pecaminosa. Por natureza, entende a necessidade de salvação. Salvação é uma coisa que alguns perguntam, salvação de quê? Para quê? Eu estou muito bem comigo mesmo. E o homem vai tentando viver sozinho. E é claro, irmãos, que também nós que nascemos de novo, que somos por Deus confrontados e tratados em relação a essa natureza pecaminosa, também enfrentamos, é claro, uma luta constante contra esse ego, tem sempre presente, esse eu auto-idolátrico, esse desejo que há dentro de nós. E exatamente por causa desse grande vilão, vejam bem, uma observação importante. A palavra de Deus gasta muito mais tempo falando para nós a respeito de questões práticas da nossa santificação do que falando de batalha espiritual. Tem gente que prefere falar só de batalha espiritual e colocar toda a culpa do problema do nosso pecado em Satanás. Mas talvez mais de 90% dos textos bíblicos tratem diretamente sobre questões práticas da vida humana, sem transferir culpa para Satanás. E essa questão é tão grave em nós, tão presente, e ela nos afeta tanto, que o próprio Deus colocou lá nos 10 mandamentos, 3 mandamentos relativos à adoração. Ele mesmo se antecipou, ele falou, o homem precisa ser tratado primordialmente nisso. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Cuidado, vocês podem ter outros deuses. O homem está sempre erigindo, esculpindo, formulando, criando, inventando deuses segundo as suas próprias inclinações, segundo a sua própria imagem e semelhança, e não o próprio Deus digno de toda a honra e toda a glória. O segundo mandamento, ele fala, não farás para ti nenhum ídolo. Esse é um problema, é uma compulsão humana, a criação de ídolos, de coisas que vão dar sentido às suas vidas, e ele fala, não faça isso. Esses são os primeiros 2 mandamentos. E o quarto mandamento que toca nesse assunto também é esse que a gente vai ler agora em Levítico 23, 3. 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. O Senhor, no 4º mandamento, fala assim, parem tudo para me adorar. Parem tudo, um dia na semana, para estarem diante de mim, para contemplarem a minha face, para colocarem-se diante do Senhor em busca de fortalecer a sua relação comigo. Sabe por que ele ficou tão preocupado com isso? Porque ele sabia que eu e você temos uma compulsão por fazer. Porque o fazer, e quanto mais ocupado a gente está, mais a gente se sente autossuficiente. Mais a gente se sente não só útil, mas importante, e a gente acaba se tornando obcecado pelo trabalho. Como se o trabalho fosse aquilo que dá sentido à nossa vida. E as nossas conquistas materiais, enfim, tudo que a gente faz. A gente está muitas vezes, nada mais nada menos do que reafirmando essa característica de autossuficiência, de autonomia de Deus, de independência de Deus. E Deus sabia que se Ele não colocasse uma ordem
pare, a gente não ia parar. E se a gente hoje não parar e pensar e levar a sério essa ordem, o que vai acontecer? Sabe o que é? É o que tem acontecido no lar de muito cristão. A vida por fora fica organizada, prosperidade, não é? Tudo em ordem, a casa bonitinha, o carro, mas a vida por dentro está um caco. Por fora todo mundo olha que pessoa boa, que pessoa competente, que pessoa trabalhadora, que pessoa produtiva, frutífera, que dons que essa pessoa tem. Mas por dentro o coração está destroçado. Por quê? Porque do lado de fora você fica o tempo todo arrumando as coisas, mas você não para um dia na semana, você não tem tempo de qualidade com Deus. Você não separa um tempo para dizer, Senhor, agora eu vou parar tudo, porque agora me importa te adorar. Agora eu quero estar diante do Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero desligar o meu celular, eu quero hoje não acessar minhas redes sociais, eu quero só estar diante do meu Deus, eu quero me deleitar nele, me alimentar dele. E quando a gente simplesmente não faz isso, nosso coração vai adoecendo e caindo num ativismo patológico que acaba se tornando por si só um ídolo para nós, à medida que reafirma, não é, a nossa própria autossuficiência. E aí o próprio Senhor Jesus nos alerta que a gente tem que se aquietar diante dele, não é? Jesus diz assim, João 15:5, sem mim eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A seiva não chega nos ramos se não passar pela videira. Quem alimenta o ramo de vida é a videira. Se o ramo parar de buscar vida na videira, ele vai morrer, vai secar. Jesus alertou a gente sobre isso. Sobre o fato de que a gente não é autossuficiente. O salmista, no Salmo 46, verso 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na versão NVI, ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Parem de lutar, para! Essa vida alucinada que você construiu para si. Você é responsável pelo modo como você está administrando o seu tempo, seus recursos. Você é responsável pelos valores que você está encarnando. Você é responsável, sim, pelo que você tem feito da sua agenda. E os desdobramentos das suas decisões são responsabilidade sua. E se você não assumir isso, você vai adoecer cada vez mais. E a culpa não vai ser de mais ninguém. A culpa é sua. E a boa notícia é que há tempo de a gente reconsiderar o modo como a gente tem agido e parar. Amém? E parar isso. Como viver a nossa vida de modo que não só a nossa boca adore a Deus, mas a nossa vida adore a Deus. Qual é o tipo de adoração que Deus espera de nós, já que Ele mesmo está dizendo que a adoração não é meramente uma questão de pouca importância, mas é uma questão vital para todo cristão. Primeiro, a adoração que Deus espera de nós é comunitária. Aí nesse texto que a gente leu, ele fala assim, é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Lá nos 10 mandamentos, Deus está falando, vocês, povo de Deus, precisam se reunir. Vocês precisam estar juntos. Esse é um mandamento. Então essa história do desigrejado nada mais é do que alguém que tem fortes inclinações auto-idolátricas, individualistas, e está tentando construir uma espiritualidade individualista que a Bíblia não defende. A Bíblia fala de um Deus que é a comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala de um Jesus que disse assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, só então eu ali estarei no meio deles. De um Deus que exige de nós isso. No Antigo Testamento, a aliança que Deus fez não foi com Abraão, mas foi com Abraão e a sua descendência. Foi com Moisés e o povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus fala que vai edificar a sua igreja. O tempo todo Deus trata em termos coletivos.
E o autor de Hebreus é bem claro ao falar da importância de a gente estar junto, adorando e celebrando como a gente está fazendo aqui hoje. Ele fala assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já existia desigrejado naquela época. O individualismo não é uma coisa da pós-modernidade, é uma coisa que já existia 2000 anos atrás. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, mais do que nunca é importante estar junto. O que ele está falando é assim, olha, o dia do juízo está se aproximando. A lógica bíblica é, aproveita que a porta da arca ainda não fechou. E você pode estar junto desse povo. Esse é o primeiro aspecto. Essa adoração que Deus espera de nós, ela precisa ter também um caráter comunitário. Não é algo que eu pratico sozinho, eu preciso celebrar a vida no corpo. Eu preciso saber que eu não sou o senhor da minha própria história, eu não sou o senhor de mim mesmo, não são os meus achismos que vão se impor sobre todo mundo. Não, eu preciso viver comunhão. É nessa vida do corpo, que eu adorando a Deus junto, que nós juntos caminhando, descobrimos o caminho do Senhor e juntos nos encorajamos e nos fortalecemos na fé. O segundo aspecto dessa adoração comunitária é que nesse relacionamento de celebração da vida no corpo comunitária, nossos relacionamentos precisam ser tratados. A adoração que Deus espera de nós, ela nos une, trata o nosso coração. Vejam o que Jesus diz em Mateus 5, 23. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O que ele está falando é, não existe culto e adoração a Deus para gente que detesta pessoas, para gente que não suporta pessoas. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama ao seu próximo a quem vê. João falou isso. O que ele está falando é que essa celebração e essa adoração a Deus, ela necessariamente vai nos confrontar com nossos problemas relacionais e nos levar a tratar aquilo que precisa ser tratado. Porque onde não há, irmãos, perdão, onde não há graça manifesta mutuamente, onde não há suporte uns aos outros, amor uns aos outros, perdão uns aos outros, onde não há relacionamentos tratados, não há uma adoração aceitável a Deus. É isso que Jesus está falando. Será que você pode dizer hoje, nós podemos dizer que nós temos exercitado perdão como obediência a Deus? Ah, mas eu não sinto vontade de obedecer. Ah, mas eu tenho direito, porque afinal de contas eu fui vitimizado. Essa narrativa humana. Mas diante do Evangelho, Jesus falou, olha, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Relacionamentos tratados, relevar o erro do outro, ser compreensivo, como Estevão, que estava sendo apedrejado até a morte, falou, Senhor, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Imitando a atitude do próprio Senhor Jesus no momento da crucificação. Você pode dizer que tem sido um pacificador de relacionamentos? Você pode dizer que tem tido cuidado de pacificar, de reconciliar pessoas? Nós somos chamados por Deus a ser reconciliadores e não pessoas que nutrem intrigas, que fomentam discórdias, que são azedas no trato, nos grupos de WhatsApp, nas publicações, fazem indiretas e diretas grosseiras. Isso não é uma atitude de um cristão. Alguém que adora a Deus, cuja adoração é aceitável a Deus, é alguém que está com o coração quebrantado e tratável, que está rendido aos pés da cruz e disposto a buscar o tratamento que vem do Senhor para os relacionamentos. Você tem servido as pessoas que estão à sua volta como serviço a Deus?
A adoração que Deus aceita é a adoração de gente que serve, que ama servir. Não é de gente que vive só para si mesmo, que só pensa em si mesmo, mas é gente que ama ajudar pessoas. Gente que está sempre dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, pode usar minha vida nesse ministério, naquele. Senhor, eu quero me doar para pessoas, eu quero aprender a amar pessoas. Deixe sua oferta no altar, vá lá e se reconcilie. Trate os relacionamentos. Então esse é o primeiro ponto. A adoração que Deus espera de nós é uma reunião sagrada, onde problemas relacionais são tratados, onde nos deixamos confrontar por Ele e onde Ele, por isso, está presente. Deus espera que eu e você o adoremos juntos, no culto e na vida. Não é apenas no culto, é na vida. Não apenas da boca para fora, mas uma coisa que é experimentada no dia a dia. Em segundo lugar, a adoração que Deus espera de nós é vivida durante toda a semana. Desde o início da revelação, Deus se preocupa em cobrar do seu povo coerência. Coerência. Que tipo de vida vocês têm vivido? Porque dependendo do tipo de vida que você tem vivido, não faz sentido nenhum você vir cantar músicas bonitas. O culto que a gente presta junto aqui como corpo de Cristo precisa refletir uma vida que foi vivida ao longo de toda a semana. Por isso, não bocas que adoram, mas vidas que adoram. Nossa vida está o tempo todo envergonhando o Evangelho ou exaltando e glorificando o nosso Deus. Depende do modo como a gente trata a esposa, o marido, os filhos, os funcionários, os patrões. Depende do modo como a gente guarda o nosso corpo em pureza durante a semana, guarda a nossa mente em oração diante do Senhor. Dependendo do zelo que a gente tem tido ao longo de toda a semana, sabe o que vai acontecer domingo? A gente vai chegar aqui e vai adorar em espírito e em verdade. Alguém já disse que o culto de domingo é o momento do gol da partida de futebol. Você jogou a partida, né? Mas o gol é aquele momento de celebração. Mas a partida não é gol o tempo todo. Né? Há uma luta, né, que precisa acontecer em campo ao longo de toda a semana para chegar aqui e celebrar e aquela vitória fazer sentido. Quem não está jogando bem, quem não está nem aí para o jogo, quem está preguiçoso, quem não tem buscado oferecer o melhor em campo, não tem o que celebrar na hora do gol. Não tem, ele não participou disso. E aí o Senhor diz assim, Isaías 1,13, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Gente, a gente está falando aqui de mais de 2.500 anos atrás. Deus falando assim, olha, assembleia cheia de iniquidade. Culto de gente que durante a semana, que na vida não tem procurado ser coerente com aquilo que eu ensino. Deus fala, eu não suporto. Esse culto não me agrada. E vejam que Jesus não atacou apenas os fariseus, a gente costuma falar isso, né? Os fariseus eram hipócritas, eram incoerentes, e Jesus atacou, é verdade, ele atacou eles. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 6,22, está falando para os discípulos dele, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Se vocês que são o povo da luz, os guardiões do testemunho, aqueles que têm o óleo do Espírito Santo para manter a lâmpada acesa, iluminando o mundo à volta de vocês em trevas. Se vocês forem trevas, que coisa terrível isso vai ser. Que tragédia. Se vocês agem mal, a coisa está feia. O mundo não tem esperança, é isso que ele está falando. A vida de vocês precisa ter uma conduta diferenciada. E Deus exige de nós, é isso que ele está falando. Vocês conhecem a história de Roboão? Roboão foi aquele filho de Salomão que acabou provocando a divisão dos reinos, ou melhor, do reino de Israel em reino do norte e reino do sul, por falta de sabedoria, por falta de um coração alinhado com a vontade do Senhor. E tem um versículo que ele resume a razão de Roboão ter dividido os reinos. Está em 2 Crônicas 12,14, diz assim, ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Quando
eu e você não dispomos do nosso coração para buscar ao Senhor, irmãos, a gente começa a agir mal, as coisas começam a desandar, a falta de sabedoria toma conta, a língua vira língua de trapo, e a gente começa a esparramar desânimo, esparramar maledicência, a gente começa a fazer mal para as pessoas até com o que a gente fala. Roboão fez isso. A gente começa a dividir reinos, a gente divide famílias, a gente divide igreja, a gente começa a agir mal. Por quê? Porque não está buscando o Senhor. Verdadeiras tragédias podem acontecer simplesmente porque nós não temos disposto o nosso coração para buscar o Senhor. Que a palavra está dizendo para nós é que a gente precisa viver um dia a dia que no fim de semana a gente vai adorar em espírito e em verdade. A gente precisa todo dia buscar a face do Senhor com o coração quebrantado e resolvido a viver uma vida que agrada a Ele. Algumas pessoas às vezes falam assim, poxa, a Oceânica, canta de coração, né? A gente sente a presença de Deus quando entra aqui. E uma pessoa uma vez falou isso para o pastor Henrique, poxa pastor, essa igreja, a presença de Deus está aqui, a gente consegue perceber as pessoas adorando de coração. Por que é preciso? Será que se eu levar esses efeitos especiais aqui de fumaça e luz para a minha igreja, isso vai acontecer também? Será que eu tiver uma banda bem ensaiada, com uma boa qualidade musical e técnica, será que eu vou conseguir reproduzir isso lá? Irmão, sabe qual é a resposta que ele deu? Ele falou, eu não acredito em nada disso. Ele diz assim, eu acredito que há pessoas ali que passam a semana buscando a presença de Deus de coração. Há pessoas ali que durante a semana fazem discipulado, frequentam as suas células, confessam pecados, oram umas com as outras e uma pelas outras, estão numa verdadeira luta contra o pecado, estão buscando viver uma vida de intimidade com Deus. E aí ele falou, sabe o que acontece? Quando as pessoas vivem assim ao longo de toda a semana, elas chegam no domingo e o coração está explodindo de alegria para celebrar e adorar a Deus. Amém, irmãos? Essa que é a verdade, irmãos. Quando essas coisas são levadas a sério, então o culto no domingo se torna agradável ao Senhor. Agora, vejam que não é fácil. Uma curiosidade aqui, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus a ensinar a eles. Eles falaram assim, Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Senhor, a gente já sabe um monte de coisa do que o Senhor ensinou, mas tem uma coisa que a gente ainda não aprendeu, é a orar. A gente quer ter um relacionamento com o Senhor. A gente quer aprender a colocar isso em prática. A gente não quer ter uma mera vida religiosa, a gente quer se relacionar com Deus vivo. Esse era o desejo do coração deles. E aí sabe o que aconteceu na igreja primitiva? Uma revolução a partir da oração. O Rick Warren diz o seguinte, quando presos e ameaçados injustamente, os apóstolos não levantaram protesto, não deram início a um abaixo-assinado ou a uma campanha, nem usaram armas políticas. Em vez disso, convocaram uma reunião de oração. E qual foi o resultado? A casa tremeu. A casa tremeu, o poder de Deus se manifestou e aqueles apóstolos foram libertos da prisão. Coisas tremendas acontecem, uma revolução acontece. Quando o povo de Deus se levanta para orar durante a semana, para buscar a Ele durante a semana, e aí, irmãos, o coração está preparado já para o momento do gol. O que você tem feito para buscar uma vida íntima do Senhor? Você pode dizer que tem se empenhado ao máximo? A gente tem 4 reuniões de oração, uma para cada perfil. Tem até uma só de mulheres, tem uma de adolescentes, uma de jovens. Você pode dizer que tem feito de tudo para vir, ou enfim, só não tem vindo porque realmente isso é inviável para você, ou simplesmente você decidiu não vir. Se você tem dificuldades para vir, e isso não é um mandamento, nem é razão para constranger ninguém, há muitas pessoas que realmente não podem, como é que tem sido a oração na sua lista de prioridades, na sua agenda? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus?
Eu não estou falando aqui apenas de momento devocional, é muito importante e valioso o momento devocional. Mas a espiritualidade que Jesus viveu, encarnou e reproduziu para nós é uma espiritualidade integral, que ora em todo tempo. Eu não tenho tempo para orar, mas você não dirige 1 hora por dia, 2 horas por dia. Pode estar dirigindo em oração. A oração não é aquela coisa que precisa acontecer num determinado momento do dia, é aquilo que precisa fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Deus está presente, Ele quer que a gente viva um relacionamento íntimo com Ele. Segunda-feira a gente deve acordar e perguntar: o que eu posso fazer essa semana para me preparar para o momento de oração domingo? Amém, irmãos? Vamos fazer assim essa semana. Deus espera de nós coerência entre vida e culto. Terceiro e último ponto: a adoração que Deus espera de nós nos faz generosos. Há 1.500 palavras na Bíblia, mais de 1.500 palavras na Bíblia relacionadas à palavra dar, o mesmo sentido de dar, de ofertar, de doar. A razão de Deus se preocupar com a generosidade não é porque Ele precisa das nossas doações, porque Ele precisa do nosso recurso financeiro e material para a igreja dele se sustentar. A razão dele fazer isso, irmãos, é porque Ele sabe que esse é mais um ídolo terrível que muitas vezes assola o nosso coração. Davi entendia de tal forma que ele era apenas um mordomo, um administrador das coisas de Deus, que ele diz o seguinte, 1 Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu? Veja bem, quando ele acaba de arrecadar os materiais para a construção do templo do Senhor. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Senhor, eu sou o rei de um império, de uma nação muito rica e próspera. Olha quanto ouro, olha quanta riqueza. Senhor, mas quando eu olho para isso tudo, o que vem no meu coração é o seguinte: nada disso é nosso, tudo é teu, e é das tuas mãos que nós entregamos. Então, adoração nada mais é do que devolver a Deus o que é dele. Devolver a Deus o que é dele é o coração de toda verdadeira adoração. E Davi era um adorador, um salmista, ele entendia isso. Que a adoração que Deus espera de nós, ela vai produzir em nós uma atitude generosa para com o reino de Deus, que não deve ser entendido apenas como a instituição igreja, mas como o povo de Deus para além dessa instituição. Um próximo, gente da sua família, gente próxima a você, que Deus te deu acesso e condições de ser um mordomo e um administrador e abençoar a vida de pessoas também com recursos materiais. Jesus se preocupou muito com esse tema da vida material. Ele diz o seguinte, em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Gente, cuidado com esse negócio de tesouro, porque esse negócio toma o coração, e o coração passa a viver em função daquilo, que é um tesouro, que é um bem valioso, que para você é mais importante que tudo. O problema material que Jesus está falando é que nunca foi uma questão material. A questão relacionada à vida material é uma questão estritamente espiritual. O modo como eu administro meus recursos, se é com responsabilidade, com critério, elegendo prioridades como cristão, ou se é de modo irresponsável. Irmãos, isso está revelando algo do nosso caráter. Está revelando algo do nosso relacionamento com Deus. A preocupação de Jesus é com a idolatria mamon. Ele diz assim, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A versão antiga dizia a Deus ou a mamon, que era o Deus do dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é a relação que a gente tem com ele.
E essa relação com o dinheiro pode ser uma relação de apego idolátrico, de colocar nele a nossa esperança, e a nossa confiança e a nossa estabilidade. Ou pode ser uma relação de generosidade, de prazer em contribuir, de prazer em servir pessoas, de prazer em investir no reino, em investir em missões, em investir em ação social, em investir, irmãos, de diversas formas que Deus coloca à sua disposição para servir. O Ministério Oceânica Social, volta e meia, está procurando a gente para falar da luta que tem sido numa igreja com uma frequência de pouco mais de 1.000 pessoas no fim de semana, conseguir 20 ou 30 que passem ali na feirinha para dar a sua contribuição. Irmãos, isso revela algo que precisa ser consertado no nosso coração. A gente precisa tratar dessas coisas. E aí, o apóstolo Paulo fala que essa generosidade não só deve fazer parte do nosso culto, mas ela precisa ser movida por amor a pessoas. Contribuir é amar pessoas. Ele fala assim em 2 Coríntios 9:13, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a generosidade de vocês. A atitude de vocês de liberalidade, de prazer em dar, é uma atitude que vai fazer com que outros vejam Deus se revelando através de vocês e vão glorificar a Deus e vidas vão ser impactadas. Precisa ser movida também por uma profunda gratidão no coração. No mesmo texto, 2 Coríntios 9, Paulo fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo está falando, vocês não só devem ser movidos por gratidão a Deus, ao ser generosos em participarem, ser coparticipantes, se sentirem privilegiados com isso, mas devem saber que isso vai redundar em ação de graças a Deus. Pessoas vão ser abençoadas e vão falar glória a Deus por essa igreja que tem tido aqui um acesso à pregação do Evangelho, que tem alcançado corações e vidas, que tem impactado vidas, que tem feito um trabalho social, que tem investido em missões, que tem ajudado pessoas de diversas formas, nem sempre publicadas. Não é? A gente, quando faz levantamentos, a gente fica impressionado, porque a gente não pode fazer publicidade disso, a própria palavra orienta a gente. Mas a gente sabe que essa é uma prática da igreja, a generosidade, ajudar a todo aquele que precisa. E isso deve ser parte da natureza da igreja, o cuidado com os necessitados. A gente costuma dizer isso, ninguém nunca deixou de ir a um retiro da igreja, por exemplo, por problemas financeiros. Ah, não, mas eu conheço uma pessoa que não foi porque ela não tinha recurso financeiro. Não, esse caso não chegou a nós, esse que é o ponto. O problema não foi ela não ter recurso, é que o caso não chegou a nós. Porque se chegou a nós, ela foi no retiro. Há muitos outros fatores de impedimento, mas dinheiro não pode ser, porque nós somos uma igreja. Amém, irmãos? Esse é o sentido que o Evangelho nos ensina a ser generosos e praticar isso. E a gente precisa se perguntar, o que minhas ofertas têm revelado sobre as motivações do meu coração, ou a ausência delas tem revelado? Você pode dizer que tem usado os seus bens materiais para servir a Deus, servir pessoas, servir ao reino, e tem procurado ser um bom mordomo do que Deus colocou em suas mãos. A gente tem vivido uma cultura extremamente consumista, gente. A gente tem falado sobre isso aqui. E é de se esperar que alguém sem Deus no coração, sem o Espírito Santo, sem discernimento, sem os valores casados com o Evangelho, venham a viver uma vida, pródiga, uma vida irresponsável ao lidar com seus recursos financeiros. Mas alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que tem a orientação da palavra, que ensina os valores corretos, não pode nem mesmo se dar ao direito de viver uma vida irresponsável com seus próprios recursos.
E o que a gente vê muitas vezes é que muitos cristãos ensinam seus filhos a serem responsáveis, mimam seus filhos, enchendo eles de presentes e de porcarias, né, que não vão de modo nenhum satisfazer a alma deles, só vão criar crianças mimadas. E a gente precisa reconsiderar o modo como a gente tem administrado nossos recursos. Toda vez que celebro a Deus com a comunidade da fé, estou ensaiando para o céu. A gente precisa entender que essa vida de adoração comunitária, com todas essas implicações, é um ensaio para o céu. Que concluindo já Apocalipse 5:11, a palavra diz assim: então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Irmãos, nós estamos aqui ensaiando esse momento em que a gente vai estar junto com os anjos, eternamente louvando e glorificando a Deus com tudo que somos e fazemos. E não vamos mais ter a ilusão de que temos qualquer coisa, vamos ser totalmente para a glória dele. Fomos feitos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É assim que a nossa confissão de fé diz, não é? E nossa vida só gozará da presença de Deus quando viver para glorificar. E hoje, muitas vezes, infelizmente, a gente vê cristãos buscando alegria no vinho. A gente não prega a censura plena da bebida alcoólica porque a Bíblia não prega. Isso não é um problema para a gente. A gente sabe que embriaguez é pecado, é verdade. E não há problema nenhum. Jesus e os discípulos fizeram uso de vinho, por exemplo. Esse não é problema nenhum, a gente está a ponto pacífico em relação a isso. O problema é quando as pessoas colocam a sua alegria nesse negócio. E já existiam pessoas 2000 anos atrás colocando a sua alegria nesse negócio. E aí Paulo virou para eles e diz assim: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas se embriaguem com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa embriaguez. Pô, hoje eu estou meio mal. Vou para a garrafa de vinho, tendo nela o meu refúgio, a minha esperança, a minha alegria, ou vou botar um louvor e vou começar a glorificar aqui na minha sala sozinho, igual um doido. Amém? Ou vou começar a orar e clamar a Deus. É isso que Paulo está falando. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O vinho pode ser um grande problema na sua vida, mas procure satisfazer a sua alma no lugar certo, com uma vida de adoração, de celebração a Deus, de busca dEle e da presença dEle. Vamos às aplicações aqui para a gente encerrar. Não abra mão de adorar junto. Primeira aplicação. Não abra mão de adorar junto. Não abra mão de estar junto, de viver comunhão. Não abra mão de celebrar a vida no corpo, gente. Como é revitalizante a gente estar junto. Às vezes, a gente tem essa experiência na quinta-feira, o coração às vezes está meio pesado, meio difícil. Hoje tem reunião de oração, estou meio cansado, estou desanimado. E a gente sai da reunião de oração aqui quinta-feira, gente, quem tem vindo tem sentido isso, totalmente renovado, totalmente encorajado, brota uma alegria que, como é que pode? Antes da reunião eu estava tão abatido, agora eu estou fortalecido, animado de novo com a minha caminhada com Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, adore a Deus em tudo que fizer todo dia. Deus não quer que a gente adore a Ele com a boca domingo. Ele quer que a nossa vida adore a Ele. Por isso, vidas que adoram. Ele quer olhar para a nossa vida e se sentir glorificado na nossa vida.
Ou seja, Ele quer ver coerência no nosso culto. Ele não quer iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele quer ver aqui domingo um monte de gente que está a semana inteira numa luta sincera por se consertar com Ele, por ser íntimo da presença dEle. E por fim, última aplicação, adore a Deus com tudo que você tem, entre aspas, você tem. Você não tem nada, tudo que você tem é dele, foi ele que deixou você administrar como mordomo. Por isso, adore a ele, até mesmo o que você faz em termos de uso para o seu próprio sustento, e muitas vezes até para a sua própria diversão, deve ser feito para a glória de Deus. Paulo fala, olha, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Se você vai ao cinema, eu não vou mais ao cinema para mim mesmo, eu vou para a glória de Deus, porque eu vou me divertir, o meu bem-estar passa a agradar a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos mostra que há um caminho melhor, Pai, do que o mundo pode oferecer, Senhor. Tantas propostas de soluções para os nossos problemas, tantos anestésicos tão falsos, tão enganosos. Mas quando a gente vai para a Tua palavra, Senhor, a gente descobre que o Senhor nos convida a um relacionamento íntimo, a uma vida que adora o Senhor, a uma vida transformada pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos faça uma igreja que te adora, não apenas da boca para fora, mas em espírito e em verdade, onde a gente tem vivido, que a gente seja bênção na vida daqueles que o Senhor colocou à nossa volta. Faz de cada um de nós, Senhor, gente generosa, gente que tem servido ao Senhor com tudo que é, com tudo que tem, para a Tua honra, louvor e glória que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém.